representa muito do que é o futuro da agricultura no mundo. Mas para começar, antes de entrar na norma em si, eu quero falar um pouquinho da RAS, né? A RAS é a Rede de Agricultura Sustentável. Geralmente no nosso sistema, as pessoas conhecem muito mais a Rainforest Alliance, que é o nosso parceiro mais visível, que é quem coloca tem o selo que vai nos produtos e tudo isso, mas o sistema RAS Rainforest Alliance é uma parceria entre duas organizações diferentes que entre elas tem um sistema de certificação em agricultura que é um dos maiores do mundo e cogestionam esse sistema, né? A RAS, essa rede de agricultura sustentável, é uma rede de ONGs que começou na América Latina e está se expandindo para a Ásia e para a Europa. E são ONGs que estão dedicadas justamente a temas de conservação da biodiversidade, temas de conservação de recursos naturais, temas de desenvolvimento rural. Vocês têm na sua tela agora os nossos membros, né? Os nossos membros, a Imaflora é o nosso membro no Brasil. Ademais de trabalhar com certificação, a Imaflora também é membro da RAS e tem todo um papel de governança na instituição. E a gente tem membros mais e mais na África e na Ásia, a gente está buscando ter membros na África e na Ásia, onde o sistema tem crescido muito, né, nos últimos anos. Mas só para dar um pouco mais uma ideia do que é a RAS, né, essa rede. E aí a gente tem uma divisão de responsabilidades entre o que faz a Rainforest Alliance e o que faz a RAS. A RAS, como essa rede de ONGs, ela se encarrega da norma de agricultura sustentável, das regras de certificação, tudo que está relacionado aos documentos normativos para a implementação do sistema. E mais a RAS está tomando conta da parte de controle da qualidade do trabalho que fazem os certificadores. Então, essa é uma coisa que está em transição. Hoje em dia a gente trabalha com uma entidade externa, a gente vai passar isso para dentro da RAS, mais ou mais a RAS faz esse trabalho de controle de qualidade. E o que a Rainforest Alliance faz? A Rainforest Alliance, ela tem o selo que vai nos produtos, então ela tem todo o processo de licenciamento desse selo, controle realmente se o selo está sendo bem usado, se tem gente que não está certificada e está usando o selo, então ela tem que dar seguimento nessas coisas. E ela trabalha com a construção do mercado para os produtos certificados. Então ela trabalha com as empresas, principalmente em países do norte, para ter compromisso de compra de produtos certificados. Então, todo o trabalho que ela faz com a Nespresso, todo o trabalho que ela faz com a Unilever, com as empresas que compram cacau. Então, isso é o seu parte da que ela faz, né? Agora, como sistema, o que a gente tem como sistema de certificação? Eu falei que é um dos grandes sistemas de certificação de agricultura no mundo. A gente tem hoje mais ou menos 2.000 certificados em 45 países, abarcando uma área de mais ou menos 3,4 milhões de hectares. Isso é uma área total, né? Em termos de área produtiva, está em ao redor de 2 milhões. Então, tem bastante dessa área de 3,4 milhões, são outras áreas, área de conservação, outras coisas. Mas é um sistema que tem uma relevância significativa já. E a gente trabalha com um número muito grande de culturas. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, que é a RAS, o sistema RAS Rainforest Alliance, trabalha hoje em dia com mais de 100 culturas diferentes e gado, né? Gado é uma coisa também mais ou menos recente na nossa história. Então, trabalhando com cada vez mais, tentando trabalhar com gado e tem exemplos muito bons em gado, principalmente no Brasil. Os grandes cultivos que a gente trabalha são cultivos de café, cacau, chá, banana, abacaxi, flores, e esses são os 6 principais. E a gente tem muitos cultivos que são desde laranja, maçã, batata, uva, as especiarias como canela, cardamomo, então tem uma grande variedade de cultivos que a gente trabalha, é um sistema realmente muito amplo. E outra coisa que muita gente às vezes não sabe do nosso sistema é que a gente é um sistema que tem uma grande diversidade de produtores também. A gente tem produtores que são grandes produtores, grandes fazendas, por exemplo, num país como o Brasil ou alguns países da América Central, e a gente tem ou da África, e a gente tem também um grande número de pequenos produtores. Então, em países como países da América Central também, ou Quênia, ou Costa do Marfim, existe um grande número de pequenos produtores, que são café, chá e cacau, principalmente. Então, é um sistema, a gente estima que hoje em dia a gente tem mais de 1,2 milhões de fazendas no nosso sistema de certificação, sendo a maioria deles
pequenos produtores. Então, é um sistema também bastante amplo desse ponto de vista da diversidade de quem está certificado. E a gente trabalha com a certificação através desses entes de certificação, os certificadores. A gente tem um processo de acreditação e hoje em dia são 10 certificadores que estão trabalhando nesses 45 países. A gente acredita num modelo onde a gente gosta, a gente quer que exista opção para os produtores, em termos de quem pode fazer a certificação, mas a gente não acredita que seja um mercado totalmente aberto, onde a gente vai ter 15 certificadores atuando no mesmo país. Então, geralmente a gente tem 2 ou 3 certificadores atuando em cada país. No Brasil, a gente tem o Imaflora e o IBD fazendo certificação no Brasil. Então, esses são os 2 certificadores que trabalham no Brasil com a implementação do nosso sistema. Próximo, por favor. Como eu comecei conversando, a revisão da norma foi um processo muito amplo. A gente levou aí 3 anos, mais ou menos, para revisar a norma. Teve várias rodadas de consulta pública, testes, consultas específicas, como sobre temas sobre agrotóxicos, calibração com os produtores, e a participação do Brasil foi fundamental. O Brasil, se eu não me equivoco, e o Luiz Fernando e Tarek pode me corrigir, mas o que eu me lembro do processo é que o Brasil participou em todas essas atividades. Teste de campo, consulta pública, consulta de agrotóxicos, calibração final, todas as atividades tiveram a participação forte do Brasil, ou eventos específicos no Brasil. Então, a participação do Brasil foi super importante nesse processo. O Brasil é um dos países grandes dentro da RAS, em termos de implementação da norma, e a gente está super contente com tanto qualidade como o nível de resposta que a gente teve do Brasil. E aí a gente publicou a norma em 20 de setembro, um pouquinho mais de um mês atrás, e ela vai ficar obrigatória para implementação a partir de 1º de julho. Então tem uma série de regras de transição que também estão públicas, estão disponíveis, e ela fica obrigatória a partir então. Então todas as auditorias, o processo de certificação que se façam a partir de 1º de julho são baseados na nova norma. Agora, comentando um pouquinho do processo da nova norma, a gente começou a nova norma pensando que ia ser uma revisão de atualização, alguns ajustes apenas, né? Mas na medida que a gente começou a fazer as discussões com a sociedade, com os produtores, a gente descobriu que precisava ter uma revisão da nossa abordagem, que não ia ser só apenas esses ajustes menores, né? E aí o que a gente decidiu fazer foi voltar para trás e olhar em termos de o que a gente quer causar em termos de impacto, né? A gente faz certificação como uma ferramenta para trazer impacto. E a gente identificou 4 grandes áreas de impacto que a gente queria. Uma era a produtividade e rentabilidade do produtor rural. A gente acredita que esse é um tema-chave, que a sustentabilidade só funciona mesmo, né, se ela incluir a dimensão econômica. Então, não adianta ser só sustentável no social e no ambiental, se não tiver uma base econômica que permita as fazendas se manterem. Então, o primeiro área que a gente falou, não, a gente quer que a norma seja uma ferramenta melhor para apoiar o produtor a ser mais produtivo, mais rentável. Então, uma base grande de área de impacto. A segunda área de impacto foi conservação de biodiversidade, tendo muito claro o tema de áreas naturais, toda a demanda que existe da sociedade para comprar produtos que não estejam envolvidos com temas como desmatamento e tudo isso. A terceira grande área de impacto que a gente identificou foi o tema de conservação de recursos naturais, então toda a questão de água, solo, uso de químicos. A gente até começou a incluir temas de emissões de emissões de gases de mudanças climáticas, né? Gases de efeito estufa, desculpa, gente, meu português às vezes escapa. Então, gases de efeito estufa, né? Então, isso está incluído nessa área 3. E uma área 4, que é a área de temas sociais, que é uma área que inclui dentro de direitos de trabalhadores, relações de comunidade. Então, todos os temas sociais são tratados dentro desse princípio 4. Então, com base nessas grandes 4 áreas, a gente estruturou a norma. Então, a nova norma tem esses 4 princípios que visam tratar e trazer impactos positivos
relação à produtividade e rentabilidade, questões de biodiversidade, questões de recursos naturais e temas sociais. Então, essa é a grande estrutura da nossa nova norma, em termos a gente passou de 10 princípios para esses 4 princípios. E a gente tem um princípio adicional de gado, que gado tem umas questões bastante específicas, então a gente tem esse princípio adicional de gado, mas o Tarek vai comentar um pouco mais de cada princípio do conteúdo deles daqui a pouquinho. E uma coisa interessante nesse processo de revisão, o que os nossos sócios nos deram, o nosso conselho diretivo, o diretor, nos deu como orientação, foi uma orientação, foi um desafio, né? Eles falaram, olha, a gente acredita que a gente tem uma norma já bastante boa, a gente quer, se possível, melhorá-la em alguns aspectos, mas a gente também quer que o sistema se torne mais acessível. A gente acredita que tem, apesar de a gente ter um impacto grande já em vários cultivos, a gente quer que mais produtores sejam capazes de entrar no nosso sistema e trabalhar com a sustentabilidade, né? Então a gente quer que a norma também seja mais eficiente do ponto de vista de trazer produtores para dentro do sistema. Então ficou essa dinâmica de, bom, queremos uma norma ambiciosa, com também que traga acessibilidade. E a solução que a gente encontrou foi fazer uma norma que é estruturada em níveis. Então, a gente estrutura a norma dizendo, olha, tem níveis que tem os temas que são críticos, a gente continua com a abordagem de critérios críticos, a gente até ampliou o tema de critérios críticos um pouco, porque esses são realmente agora a porta de entrada do sistema, mas aí a gente tem outros temas na norma passaram a ser o que a gente chama de nível C, B e A. Então, uma abordagem do que é bom, do que é ótimo, do que é excelente, em termos de sustentabilidade. E aí a ideia é que você entre com os critérios críticos e um pouco do nível C, e aí ao longo do tempo dos 6 anos você vai trabalhando até chegar no nível A. E o que isso permite? Isso permite com que para você se certificar agora, você vai ter que resolver um número menor de temas. Então ele foca muito mais nos temas que são prioritários. Então esquece o que é o ideal, o que é o mundial, agora não, vamos trabalhar primeiro no que é importante. E vamos depois continuar trabalhando nos outros temas até chegar nesses 6 anos. E a gente quer estruturar tanto um sistema como a norma está em termos de compliance, né, de chegar ter um esquema de certificação que é baseado nesse tema de níveis, mas a gente também está estruturando pensando em benefícios, né? Então, se você é um produtor e você, de acordo com a sua linha de tempo, você devia estar no nível C, mas você já está no nível B, no nível A, a gente quer que o sistema seja capaz de dar uma recompensa, um benefício para quem está mais avançado do que a linha de tempo dele sugeria, né? Então, a gente está estruturando esse sistema de benefícios também do sistema. Então, é uma abordagem nova para a gente acho que vai aprender muito com isso. Ainda mais a gente está super animado em termos de que essa abordagem de níveis vai fazer com que a norma seja realmente uma ferramenta mais eficiente em termos de focar a energia primeiro no que é mais importante e depois com o tempo ir trabalhando, reconhecendo que a sustentabilidade é mesmo esse caminho, essa jornada, não é esse negócio de você está dentro ou está fora, você passou dos 80 ou não, realmente um caminho e a gente quer trabalhar junto com os produtores nesse caminho. Então, Luiz Fernando, eu acho que essa conclui a minha parte de introdução, né? Você quer abrir para perguntas um pouco? Sim, André, é o Tarek agora aqui falando. Obrigado por dar essa introdução. A gente vai abrir para algumas perguntas para o André agora, mas se surgirem perguntas ao longo da apresentação, enviem no chat e a gente vai respondendo ela ao longo da apresentação. E no final, a gente vai abrir uma conversa geral para perguntas gerais depois que todo mundo conheceu toda a apresentação. Se alguém tiver, envia. A gente não vai abrir o microfone. Vamos abrir o microfone por 1 minuto aí, só para ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos seguir então a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente. A Karina. A gente segue aqui, então, vendo as perguntas e vamos seguir com a apresentação, na verdade, e a gente vai tentando responder o que aparecer no chat ao longo da apresentação aqui. Tarek. André.
Oi, eu vou ficar um pouquinho mais com vocês, aí eu tenho que sair daqui a pouco. Então, se surgir, mas você conhece muito bem a apresentação, o sistema, então, por favor, fique à vontade de responder qualquer pergunta, né, da parte de vista geral, e você vai entrar no detalhe, e acho que vai realmente surgir mais pergunta no detalhe. Mas, já queria me despedir de todo mundo, eu vou ficar um pouquinho mais, mas eu vou ter que sair em uns 15 minutos, e eu já agradecer a participação de vocês, e dizer que também a gente está no processo mesmo de tiver mais pergunta depois, a gente pode distribuir a apresentação e a gente pode seguir nesse diálogo. E agradecer que todo mundo está aqui e espero que vocês estejam todos animados com essa norma como a gente está. Obrigado, gente. Excelente. Obrigado, André. E se surgir alguma dúvida que a gente não consiga responder, a gente encaminha para você para dar uma resposta futura. Ótimo. Obrigado, Tarek. Obrigado à Imaflora por organizar essa iniciativa no Brasil. Tá, joia. É um prazer. Bom, vamos lá então, a gente vai seguir dando um pouco mais de detalhes sobre o que é esse novo sistema que a Haas lançou, né? Então, o que está sendo lançado agora, na verdade, é todo um grande pacote de documentos que altera todo o sistema de certificação, mas que na prática são poucas mudanças. Então, quando a gente olha os documentos, vai ver tudo com uma cara nova, tudo revisado, uma linguagem melhorada, novas regras, mas que, na prática, é uma evolução. Esse é o principal recado dessa grande mudança que a Haas fez. Ela se reestruturou seus documentos num formato mais moderno, que está dividido aí nesses 5 documentos que vocês estão vendo. Então, o principal documento que a gente aplica aí em campo, tanto para implementar como para realizar as auditorias, é a norma para agricultura sustentável. Então, essa norma é onde tem os princípios, como o André colocou, são 5 princípios agora, e a gente vai ver no detalhe o que são esses princípios, e a lista, e tem também os critérios de cada um desses princípios, né? Então, esse é o principal documento nosso. A lista Haas de gestão de agroquímicos é o documento aí que vai dizer que agroquímicos podem ser usados, quais não podem, quais as condições. Está vinculado a vários critérios da norma. E agroquímicos é um assunto tão relevante dentro desse sistema que também foi criado um sistema bastante novo e inovador aí, que é esse procedimento para uso excepcional de agroquímicos, onde alguns agroquímicos proibidos pode ser feito um pedido de uso excepcional. E como solicitar isso e como a Haas vai analisar isso está descrito dentro desse procedimento. Além disso, temos esses outros 2 documentos, um deles é a regra de certificação, que era conhecido até hoje como política de certificação, então o documento mudou o nome, e dentro dele tem mesmo que são essas regras de quem pode se certificar, quem não pode, quais as condições, sanções, consequências. Então aí está tudo aquilo que são regras mesmo para o sistema funcionar, e são regras que refletem no desempenho ali do produtor, se ele vai poder se certificar ou não, né? E para esse período de transição, exclusivamente para quem já é certificado, foi criado essas regras de transição Haas, esse último documento aí, que já responde uma das perguntas, que é em qual nível vai se iniciar uma fazenda que já é certificada? Ela começa no nível ano 0, começa no ano 3, começa no ano... Então, esse documento serve para dar essas respostas a quem já é certificado. E no caso de quem já é certificado, todos vão começar do ano 0. Isso dentro de um período aí de aproximadamente 20 meses, todo mundo vai zerar o ciclo e vai entrar com a mesma regra como se fosse uma fazenda que está entrando no sistema hoje. Essa é a principal mensagem dessa regra de transição, e ela tem um período aí curto de vida, depois desses 20 meses ele deixa de existir, né? Então, sobre esse processo de melhoria contínua, que é sem dúvida a parte talvez mais inovadora e principal mudança do sistema, é que temos agora 3 níveis de desempenho, onde o ano 0, que é o primeiro ano de certificação, quem entra no sistema tem que ter um nível que a Haas está chamando de nível bom.
que nada mais é do que cumprir com todos os critérios críticos e 50% dos critérios no nível C. Então, no ano 0, o mínimo para se certificar é cumprir com essas duas regras. Depois de 3 anos, no ano 3, o nível de exigência aumenta, onde todos os críticos têm que continuar sendo cumpridos. O nível C sobe para 90%, o mínimo que tem que ser cumprido do nível C, e começa a ser auditado no ano 3 os critérios no nível B, e tem que cumprir com o mínimo de 50% dos critérios nível B. Quando você chega no ano 6, a regra passa a ser também mais exigente, onde todos os críticos têm que ser cumpridos, tudo que 90% do que é nível B e C tem que ser cumprido, e começa a ser auditado os critérios do nível A e 50% dele tem que ser cumprido. E daí para frente, sempre o nível A tem que ser um mínimo de 50%. E além disso, tem uma outra regra de melhoria contínua que exige que nas auditorias anuais, então que seria aí no ano 1 e 2, 1/3 das não conformidades tem que ser eliminadas e todas as não conformidades serem eliminadas, abertas nesse primeiro ciclo de 3 anos, todas as não conformidades têm que ser fechadas até a próxima auditoria de certificação. Então, só para a gente entender um pouco mais em detalhe como que vai funcionar. Tanto as fazendas certificadas como aquelas que são novas, que estão entrando no sistema, todas vão entrar no ano 0. Então, a partir de 1º de julho de 2017, todo mundo vai ser auditado com essa nova versão, e a exigência mínima para certificar é isso aí que está aparecendo como ano 0, todos os críticos em vermelho, e mais 50% no nível C. No ano 1, as não conformidades do nível C que estiverem abertas, 1/3 delas tem que ser fechadas. No ano 2, o outro 1/3 tem que ser fechado. E no ano 3, todas as não conformidades nível C que estão abertas aí desse primeiro ciclo têm que ser fechadas. E para manter a certificação, no ano 3, começa a ser auditado os critérios nível C e já tem que cumprir com 50% também os critérios nível B. E já tem que cumprir com esses 50% do critério nível B. E a mesma coisa continua sendo exigida com relação a fechar, eliminar 1/3 das não conformidades ano a ano, até a gente chegar no nível que a RAS está colocando como nível ideal, que é o 50% do A, 90% do B e 90% do C. E o 90% se explica pelo motivo de que podem ser abertas poucas não conformidades nesses níveis B e C ao longo dos anos, e eles vão ter que ser eliminados aí dentro dessa regra de 1/3. E uma novidade também, uma coisa importante, né? O nível bom, que a RAS está colocando como mínimo inicial, aparentemente é um nível um pouco abaixo do que seria os 80% hoje, mas também não é um nível muito fácil, não é aquela coisa que qualquer um vai entrar no sistema, que baixou muito a condição de entrada, não. Realmente, são menos critérios auditados, então o nível bom aí é um cumprimento de aproximadamente 57 critérios, se for ver hoje o nível de entrada são 80, e o nível ideal lá na frente a gente acredita que é um nível mais alto do que o que a gente tem hoje como os 80%. Então espera-se que realmente melhore muito as propriedades, o desempenho e sustentabilidade das propriedades certificadas. E quem não passa, né, na auditoria, quem não é aprovado, fica também sobre uma condição nova, que é a condição de suspensão. Isso é uma condição criada dentro das regras pela RAS, em que o que mudou na prática é que nessa situação de suspensão, a propriedade não pode vender os seus produtos como certificados. Ela fica ainda com o status de... Ela não é cancelada, mas ela não pode comercializar até que a suspensão seja retirada, ou seja, desde que a fazenda cumpra aí com os requisitos mínimos
e os prazos estabelecidos pela Haas. Então, é interessante saber também que existe essa condição de suspensão, que é algo novo para a Haas. E uma mudança importante é que também deixou de existir as não conformidades maiores e menores. Agora, os critérios são avaliados se eles são conformes, né, se cumpre tudo que o critério está sendo pedido, ou ele está em não conformidade, ou aquele critério não se aplica àquela realidade. Então, essa é uma mudança importante também. E a norma em si, ela abarca vários conceitos importantes, conceitos foram fortalecidos aí e distribuídos em vários critérios e ao longo dos 4 princípios aí que a norma está dividida agora. Então, conservação de ecossistemas está ainda mais fortalecido e melhor organizado dentro da norma, com critérios críticos aí que reconhecem que não é permitido desmatamento na agricultura. Então, esse é um tema que ficou ainda mais evidente na norma, ou não permissão de desmatamento, não aceita a sociedade mais ter agricultura vinculada a desmatamento, de ecossistemas de alto valor, florestas, o ambiente natural que for. É uma norma também que traz mais conceitos de uma agricultura amiga do clima. Então, ela pretende, com a aplicação dos critérios, que as propriedades sejam mais produtivas e mais resilientes, com uma boa gestão dos recursos naturais. Então, a Haas acredita que, com uma boa gestão, as propriedades vão conseguir aumentar a sua produtividade, vão ter melhores condições ali de vida dentro da fazenda, melhor situação ali, melhor condição dos ecossistemas, com uma maior adaptação a essas mudanças. E também acredita-se que as fazendas certificadas vão emitir menos gases de efeito de estufa ou até capturar e ter uma compensação aí das emissões pela captura de gases de efeito de estufa. E uma abordagem inovadora da Haas é o tema de agroquímicos. Esse é um tema que teve muita mudança, com conceitos totalmente novos, que está isso descrito como formas de mitigação de risco a polinizadores, a fauna e a vida aquática. Então, hoje, dentro da Haas, não é só também, tem uma lista de agroquímicos proibidos. Não é só essa abordagem mais. Ela tem uma lista dos proibidos. Dentro dos proibidos, tem alguns que podem ser usados em condições excepcionais, depois de uma aprovação, um pedido, uma solicitação de uso para a Haas. E tem uma segunda lista, que são produtos que são perigosos, ou que são uma ameaça para polinizadores, para fauna ou para vida aquática. E aí ele dá quais são as condições de uso desses produtos. Por exemplo, vida aquática não pode ser usado próximo a cursos de água. Então, tem lá as condições que esses produtos podem ser usados, e é possível hoje identificar qual que é o risco de cada um desses produtos. E a norma também passou a ser muito mais agradável à leitura. Isso é uma mudança muito importante, porque toda norma é um pouco cansativa, né? Um pouco, às vezes, a leitura pesada, e ela se preocupou muito aí, né, em tornar os critérios mais precisos. Então, lendo os critérios, a gente vai encontrar lá termos grifados. Então esse termo grifado aqui, que muitas vezes causa dúvidas de interpretação, tem uma definição. Então, a gente já sabe quais termos têm definições, e as definições ajudam, facilitando também a leitura dos critérios, deixando os critérios mais enxutos para serem mais práticos no dia a dia. E também tem uma questão de diferenciação dos critérios por tipo de propriedade, ou produtor, ou operador que vai se certificar. Então, tem lá condições para pequenos produtores, condições para administradores de grupo. Então, como vocês estão vendo aí essa barra, os critérios estão descritos e tem essas simbologias hoje vinculado a cada critério. Então, no início, a gente consegue identificar o nível dele, como esse critério que está aí de exemplo é um nível B. Na sequência tem um número, esse número é sequencial, então quer dizer que esse critério é do princípio 3 e na sequência o número 22. E ele vem numa ordem já de que primeiro estão descritos os críticos, depois estão descritos os critérios nível C, depois os B, depois o A.
E aí, lendo o critério, águas residuais domésticas, está grifado. O que seria isso? Se você olhar termos e definições, tem lá o que se entende como águas residuais domésticas. E esse critério, especificamente, ele não é aplicável a pequenos produtores. Então, o pequeno produtor, para esse critério, ele não se aplica. E nós vamos ver o que é o pequeno produtor. Mas tem outras condições de que esse critério, quando está escrito assim, o pequeno produtor deve fazer alguma coisa, é que aquele critério também só se aplica a pequenos produtores. Então, nós temos critérios aí, um mesmo assunto dividido em vários critérios, e às vezes para pequeno produtor e para as grandes propriedades, ele está em níveis diferentes, como é o exemplo desse caso aqui. E a definição de pequeno produtor mudou também, assim, teve uma maior esclarecimento sobre o que é o pequeno produtor, e ele é uma propriedade onde a principal mão de obra, a força de trabalho, vem da família. Esse é o conceito. Então, para definir se é um pequeno produtor ou não, o principal ponto que tem que ser olhado é como que é composta a mão de obra que trabalha naquela propriedade. Então, se ela for majoritariamente familiar ou de intercâmbio aí com outros familiares ou pessoas da comunidade, entende-se que aquele critério se aplica somente ao pequeno. Então, entende-se que ele é pequeno produtor, né? E como eu falei, tem critérios que estão escritos. O administrador do grupo apoia seus membros. Então, tem critérios que o administrador do grupo assume a responsabilidade de cumprir com aquele critério. E isso está descrito no critério. Tá? Como o André antecipou já, essa é a divisão da nova norma, em princípios. Então, agora, ela tem 5 princípios e não mais os 10 que tinha antes. E essa norma tem, na verdade, 4 normas da RAS dentro dela. Então, no princípio 1, que é o sistema de gestão, a gente tem tudo que são critérios relacionados à parte de administração da propriedade, mais os critérios relativos a administrador do grupo. Então, toda a norma de administrador do grupo entrou no princípio 1. O princípio 2 trata de conservação de biodiversidade. Então, tudo aquilo que era conservação de ecossistemas, fauna, algumas coisas relativas à água, entrou aqui, dentro do princípio 2. O 3 trata de conservação de recursos naturais. Aí inclui muito do que é água, solo, fontes de energia, insumos e as práticas agrícolas. Então, toda a parte de MIP, agroquímicos, está dentro do princípio 3 agora, consolidou todos esses conceitos que estão distribuídos em vários princípios da norma da RAS 2010, dentro do princípio 3. E o 4 incluiu tudo que são temas relativos a aspectos sociais. Então, ele trata das questões de saúde e segurança, condições de vida, condições da comunidade, dentro de um único princípio. E dentro desses 4 princípios aí, tem muito do que era o módulo clima da RAS também. Então, temas que estavam no módulo clima estão distribuídos dentro de toda a norma agora. E a norma de pecuária se tornou o princípio 5. E todos os critérios que antes eram uma norma separada, virou um único princípio dentro dessa norma aqui, com algumas pequenas mudanças aí nos textos dos critérios. E aí a gente vai entrar no princípio a princípio, para entender um pouco o que tem por trás, o que mudou, o que é novo. E o princípio 1, ele está aí incluindo muito do que o André também antecipou, que são questões relativas à produtividade, busca por eficiência, que a gente acredita muito que são assuntos relativos a temas econômicos e importantes, altamente relevantes para a sustentabilidade da propriedade. Então, busca por eficiência e produtividade são assuntos novos, estão dentro aí desse princípio 1, mas também tem questões aí de reduzir impactos negativos das propriedades, elas estarem mais preparadas às mudanças climáticas e tudo que é o tema de administrador de grupo, ajudar as propriedades na sua gestão,
está dentro do princípio 1 também. Então, ele tem lá 12 critérios e mais 8 critérios para administrador de grupo. Administrador de grupo reduziu bastante o número de critérios, quase que pela metade, mas tem poucas novidades. Foi uma boa revisão realmente do que a norma de grupo já pedia. Mas na parte de fazendas tem mudanças importantes. Então tem lá um conceito novo, que é a avaliação anual das áreas e da produção da fazenda. E isso é uma coisa que a RAS passou a exigir. Anualmente você dizer quantos hectares tem, quantos produziu e qual foi a sua produção. O conceito de integridade do produto, então tem uma mudança um pouco de entendimento de rastreabilidade para integridade. Então o foco é no não misturar e manter o produto segregado de uma forma que não haja contaminação com outros produtos não certificados e nem haja também vendas de volumes maiores do que o produzido. Tem aí um conceito de gestão comprometida com a certificação e com a lei. Então, tem uma mudança importante dentro desse conceito de estar comprometido com a lei nacional. E tem umas mudanças em critérios críticos, que na verdade são um critério novo que trata da avaliação de impacto ambiental e social. E também o critério que trata de prestadores de serviços ficou mais claro, mais fácil de compreender o que se exige de um prestador de serviço, e ele passou a ser crítico. E a gente vai ver aí quais são esses assuntos que passaram a ser críticos com essa nova versão da norma. Então, dentro do sistema de gestão, nós temos aí 6 critérios críticos aplicados às propriedades e mais 2 aplicados aos grupos, aos administradores de grupo. Então, o 1.1, primeiro critério da norma, ele já trata de uma avaliação anual das áreas e da produção de cada fazenda. É uma coisa nova. Então, esses temas grifados na apresentação, vocês podem ter como referência como os assuntos que são de maior relevância por ser mais novos e ter conceitos ou terem sido melhorados com essa nova versão. Já os critérios 1.2, 1.3 trata aí das vendas de produtos certificados e não mistura, integridade do produto. 1.4, 1.5 vai falar de estudos de impacto ambiental e social para grandes obras. Então a RAS define também como deve ser feito esses estudos, pode ser feito por pessoas competentes e define em que situações isso se aplica também. Prestadores de serviço passou a ser também um critério crítico, exigindo que os prestadores de serviço trabalhando dentro do escopo da propriedade, ele deve cumprir com os critérios críticos, assim como os outros funcionários da fazenda. Compromisso com a norma RAS e a lei já passou a ser crítico no ano passado, teve uma melhoria no texto. E 2 critérios críticos para administrador de grupo, que na prática tem pouca mudança com relação ao que é feito hoje. Basicamente, os críticos tratam aí dos registros dos membros, né, os dados, a manutenção de um banco de dados sobre cada membro e um compromisso, né, com cada um deles entre administrador e seus membros, e exige aí que os membros do grupo cumpram também com a norma. Todas as fazendas que entram no grupo têm que cumprir com essa norma. E aí o princípio 1, ele tem 9 critérios nível C, 6 deles são para administrador de grupo, e mais 3 nível B, nenhum no nível A. Isso mostra que a RAS passou a dar ainda mais ênfase na gestão. O sistema de gestão vai responder muito do que a RAS coloca de busca por maiores produtividades, busca por melhoria contínua. Então, ela acredita que com o fortalecimento dos critérios de gestão, pode-se começar com um nível mais baixo, porque as fazendas vão melhorar ao longo dos anos, e isso está traduzido aqui muito claramente quando a gente vê esses números de quantos críticos são, quantos critérios são nível C, quantos são B. Ou seja, quase todo o princípio 1 vai ser avaliado desde o primeiro ano, desde o primeiro ciclo.
O princípio 2 trata da biodiversidade e conservação. Tem poucas mudanças com relação ao que já existia, mas tem uma melhoria enorme de interpretação de critérios, escrita dos critérios, e ele vai tratar lá da biodiversidade e dos ecossistemas, manter essas áreas protegidas. Tem um tema novo aí que talvez seja o mais relevante, que é a diversificação de sistemas de produção, diversificação trazendo mais ecossistemas naturais, mais biodiversidade para dentro das propriedades. Também trata de conservação de hábitos da fauna, serviços ecossistêmicos e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, dentro de 14 critérios, esses conceitos estão distribuídos em níveis diferentes também. E com relação ao desmatamento, ela ficou ainda mais clara o que é o mínimo exigido com relação ao desmatamento, onde agora existem duas datas. Não é permitido desmatamento de áreas de alto valor após novembro de 2005, como já era na versão 2010, e outros ecossistemas naturais não podem ser desmatados após janeiro de 2014. Então, áreas desmatadas depois dessa data não serão passíveis de certificação dentro do sistema da RAS. E a grande novidade é o que eu comentei, da diversificação, onde as propriedades terão que aumentar ou manter a sua vegetação nativa até um mínimo lá de 10% a 15% da sua área, tem que ser com matas, ecossistemas naturais ou barreiras vegetais. Então, isso é a grande novidade, que para o Brasil talvez tenha pouco impacto, como a gente tem o Código Florestal, que na maior parte do Brasil já existe um mínimo de 20%, mas para o restante dos países onde não tem uma legislação como essa, é uma mudança muito importante e se espera que com isso aumente a biodiversidade das fazendas certificadas no mundo todo. E além disso tem os temas aí de conservação de fauna, onde tem novos conceitos com relação à fauna, de proteger, evitar conflito com a fauna, e sumiram temas que a sociedade já não coloca mais como de alta relevância, por exemplo, lista de avistamento de aves ou de fauna em geral, fauna silvestre, passou a não existir um critério mais relacionado a isso. Mas tem novos conceitos aí para proteger essa vida silvestre. Então, se a gente olhar o princípio 2, ele está dividido dessa forma, com 4 critérios críticos. Os dois dele, o primeiro não tem novidade, conservação de ecossistemas de alto valor. O segundo diz que as áreas desmatadas depois de janeiro de 2014 não são passíveis de certificação. E desmatamentos antes dessa data tem que esperar aí pelo menos 5 anos para entrar na certificação. O 2.3 trata de não afetar as áreas protegidas, não tem impacto sobre áreas de conservação próximas às fazendas ou dentro dela. O não caçar continua sendo proibido na caça. E temos mais 6 critérios nível C e 4 nível A. Então, um exemplo aqui de critério nível C e nível A é o que a gente comentou, do mínimo de 10% a 15% de área de conservação dentro das propriedades. Tem um critério nível C que fala que a fazenda tem que ter um plano para chegar a esses 15%, e no nível A tem um critério que fala que ela tem que ter essas áreas, e essas áreas já devem estar estabelecidas dentro da propriedade. Então, o mesmo assunto está dentro do nível C e dentro do nível A. Bom, o princípio 3, sem dúvida, aí ficou um princípio bastante robusto, porque ele tem 46 critérios e trata de tudo que é conservação de recursos naturais. Então, ele tem uma preocupação muito grande com o uso racional desses recursos, então inclui conceitos de conservação de solo, de água, o manejo integrado de pragas, o MIP, a gestão de agroquímicos, gestão de resíduos, uso eficiente de energia e redução de emissões e até compensação de emissões de gases de efeito estufa.
E com esses conceitos, espera-se que tenha uma redução de poluição e impactos ambientais negativos dentro das propriedades. E a grande novidade desse princípio é todo o tema de mitigação de risco de agroquímicos para evitar o uso de agroquímicos que sejam ameaça à fauna, à vida aquática, polinizadores ou inalação do ser humano. Com cuidados, eles podem ser usados. Isso passou a ser um tema importante e que tem vários critérios dentro desse princípio só para tratar dessas formas de mitigação de risco desses agroquímicos que são de maior atenção. Então, se a gente olhar lá, o princípio 3, ele tem 7 critérios críticos, muita novidade, sem dúvida, aí a gente tem grandes mudanças dentro de poucos critérios críticos, onde um deles é que a água residual deve cumprir com parâmetros de qualidade. Então, um exemplo no café, água de despolpador, de lavador de café, pode ser reusada, mas com parâmetros de qualidade controlado. As águas negras não serem despejadas em curso d'água como já era exigido pela norma 2010. Mas tem assuntos que passaram a ser críticos, e esse é um exemplo do MIP, haver um plano de como é executado o MIP dentro da fazenda, e esse plano estar implementado o critério crítico 3.3, que vai ser exigido dentro dessa norma. A questão de agroquímicos proibidos, o conceito é muito parecido do que já existe, mas ele está marcado aqui como um assunto importante, relevante, porque a lista mudou. Então, a gente tem uma mudança importante de quais moléculas não podem ser utilizadas dentro das fazendas certificadas. Condições para pulverização aérea, um tema novo, não tinha nenhum critério na norma que exigia condições especiais para o uso da pulverização aérea, agora isso passou a ser crítico. Cultivos transgênicos, a norma não permite que o cultivo certificado que vai ser vendido como certificado que vai ser usado o selo seja transgênico. Então, foi uma mudança de conceito, onde agora passa a não ter uma exigência de que a fazenda certificada não pode ter cultivos transgênicos dentro dela. Não, pode-se ter o cultivo secundário lá, que seja o milho, a soja transgênica. Dentro dessas áreas vai ser avaliado tudo que é MIP, agroquímicos proibidos, todos os outros critérios, mas a RAS deixa de obrigar que aqueles cultivos sejam não transgênicos. Essa é uma mudança bastante importante para algumas regiões aqui do Brasil. O 3.7 trata da água residual doméstica não ser usada na produção, um conceito novo, que para algumas realidades brasileiras tem pouca relevância, mas é basicamente não usar água negra aí para irrigação, nem nenhum processo de produção diretamente. E ele está bastante dividido, esse princípio aí, em mais 16 critérios nível C, 18 nível B e 5 do nível A. Então, praticamente metade desse princípio vai ser avaliado nos primeiros anos, e ao longo do tempo as fazendas vão ser avaliadas com mais critérios no nível B, né? No ciclo do ano 3 ao ano 6, e no ano 6 tem mais 5 critérios aí do nível A. Bom, a lista de agroquímicos proibidos teve uma mudança importante, então ela passou a ter aí 150 substâncias, ampliou então a lista atual tem aproximadamente 110 produtos, mas ela criou uma condição de exceção, onde dentro dessas 150 substâncias, 26 delas, que são passou a ser permitido o uso de forma excepcional. Então, esses 26 produtos proibidos, pode ser solicitado à RAS uma permissão de uso para o país, para a cultura e para uma praga específica, tem que ser justificado, e a RAS pode autorizar o uso dessas 26 moléculas aí sob condições especiais. E além disso, existe agora
lista de 170 substâncias que são permitido o uso com mitigação de risco. Aí inclui os neonicotinoides que estão relacionados à ameaça a polinizadores, está incluso aqueles produtos que são ameaça à vida aquática, os produtos que são de perigo por inalação do ser humano e tem também aí aqueles que são risco à fauna. Então, aí são de produtos permitidos sob condições especiais também, e existem critérios específicos para cada uma dessas condições dentro do princípio 3. E aí está a lista dos 26 produtos. Então, tem os primeiros 13 produtos aí, são conhecidos de vários sistemas de produção aqui no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, ácido bórico, caduzafós, epoxiconazol, dentro dessa lista de produtos proibidos, que deve ser solicitado uma permissão de uso para a Haas. E a Haas está sugerindo que qualquer um possa pedir. Um produtor de fruta, um produtor pecuário, um produtor de café, qualquer produtor pode solicitar essa permissão, qualquer administrador de grupo, cooperativa ou representação de produtores pode pedir, mas que nessa fase inicial, até 31 de março de 2017, se concentre os pedidos via o seu certificador. Então, solicite ao seu certificador que ele siga os procedimentos e peça à Haas o uso excepcional desses produtos aí para o seu país, o seu cultivo e para a praga específica. Então, esse é um pedido que a Haas está fazendo para organizar essa lista de uso excepcional. Aí estão os outros 13 produtos, né, dos 26, então tem aí alguns também conhecidos. E, por exemplo, o número 23, tiametoxan, ele já está dentro dos que foram autorizados pela Haas como um produto permitido para o Brasil no café para controle do bicho mineiro. Então, é assim que depois a Haas vai dar a resposta se ela autoriza ou não o uso daquele produto. Então, hoje, mesmo o tiametoxan estando proibido na lista geral, para o Brasil, no controle do bicho mineiro, ele pode ser usado excepcionalmente. E o resultado dessa solicitação de uso excepcional vai sair numa lista como essa, que vai ficar disponível dentro do site da Haas. Não é que cada produtor vai receber um comunicado falando você pode e o outro não. Não. Vai ser um documento público dessa forma, descrito qual produto e para qual país, praga e cultura ele pode ser usado. Isso vai sendo atualizado de tempos em tempos. Bom, o princípio 4 trata aí das questões sociais. Então, ele tem como grande recado aí proteger os direitos e as condições de vida de trabalhadores, mulheres, crianças e toda a comunidade impactada pelas propriedades certificadas ou buscando a certificação, e tem 47 critérios. Então, a norma tem muito peso aí em questões sociais. E muitos dos conceitos desse princípio são já conhecidos assuntos aí, como o não haver trabalho infantil, tráfico de crianças, discriminação, proteção dos jovens, liberdade sindical, né, liberdade de associação, salário mínimo. Então, muito já é assunto que a sociedade não tolera, a norma já tinha isso dentro dela, mas tem novos assuntos que passaram a ser mais relevantes para a sociedade e até assuntos novos, como o salário digno, um conceito diferente do salário mínimo, e a Haas criou lá todo um conjunto de critérios, são vários critérios falando o que seria um salário digno, como as fazendas devem buscar o pagamento do salário digno dos seus trabalhadores, dentro de um plano, dentro de anos, e isso é um assunto, sem dúvida, na área social, de maior relevância e maior impacto dentro da norma, mas ainda tem muito que a Haas
trabalhar sobre o assunto, porque alguns critérios só vão passar a ser aplicados quando a RAS der algumas respostas. Então, tem muita novidade aí dentro desse tema. E assuntos como água potável, moradia, saúde e segurança ocupacional, são assuntos que se mantêm dentro desse princípio. Moradia foi dividido em 4 critérios, então tem uma moradia crítica, aquilo que não é tolerável, que seria uma moradia insegura, e tem outros níveis de exigência com relação à moradia e que se espera que elas melhorem ao longo dos anos também. Direito de posse e uso da terra, não haver conflitos agrários, é um assunto também que teve algumas alterações, está dentro aqui desse princípio. E um conceito novo, que é o consentimento livre, prévio e informado da comunidade, entrou dentro aqui do princípio 4 também, que ele é muito aplicado a questões de propriedades onde há um impacto sobre a comunidade ou há conflitos com a comunidade. Então, para se evitar conflitos com comunidades, tem que se aplicar uma metodologia que é chamada aí de consentimento livre, prévio e informado. Só quando houver esses tipos de conflito isso se aplica. Então, também é um conceito importante, ficou muito mais claro. Internacionalmente, ele já está bem descrito, mas que vai ser aplicado só em condições especiais. E os critérios críticos são aí 20 critérios, e eles estão divididos aí dessa forma. Então, aqueles assuntos que já a norma tinha como críticos se mantiveram dentro do tema social, mas tem algumas novidades, como o 4.8, que exige que os benefícios legais sejam dados aos trabalhadores e o evitar pagamento de benefícios aos trabalhadores que eles tenham direito passou a ser crítico. A jornada semanal de 48 horas e um dia de descanso também passou a ser crítico. Para o Brasil aplica-se a legislação 44 horas e não 48. Na versão 2010 isso não era crítico. E horas extras máximas e pagas conforme a legislação também passou a ser um assunto crítico, que não era anteriormente, e o critério foi melhorado, o texto, para ter um melhor entendimento. Água potável, né, uma água segura para consumo, se mantém como crítico. No ano passado isso já tinha mudado de nível. Moradia também recentemente passou a ser crítico, se manteve nessa versão. E um plano de saúde ocupacional também, que não era crítico, foi elevado a um nível crítico agora. Então, tudo aquilo que é o Programa de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, que os PPRAs, PCNCOs, ter esses documentos, essa gestão sobre a saúde e segurança do trabalhador, passa a ser crítico agora. E tem mais 3 assuntos aí relevantes dentro dos críticos, que é a gestantes e lactantes não executarem tarefas perigosas. Tem todo um critério novo, um assunto novo, e já começa dentro dessa versão como crítico. O direito legítimo de uso da terra, comprovação de posse, permissão de uso daquela área, passa a ser crítico, que não era. E o que eu comentei do consentimento livre prévio informado da comunidade também, um conceito novo e que já entra na norma como crítico, e que é muito diferente do crítico que a gente tem na versão 2010, de identificar e consultar e considerar os interesses da comunidade. Esse conceito mudou, isso não passa a não existir mais daquela forma e se aplicar esse que a gente está chamando de FIPIC, para evitar grandes conflitos aí entre propriedades e comunidades. E além disso tem mais 14 critérios nível C, 8B e 4A. Isso mostra que a maior parte da norma, no que são critérios sociais, vão ser avaliados desde o início. E isso reflete muito o que a sociedade comentou de todas essas rodadas de consulta pública e consulta a especialistas, inclusive produtores, mercado, de que o tema social passou a ser mais relevante ainda hoje e menos aceitado
algumas condições aí. E por isso que a RASA ampliou o número de critérios críticos dentro dos sistemas sociais, e a maior parte do princípio 4 passou também a ser nível C. Bom, e o último princípio, já para a gente finalizando a apresentação, é o princípio 5, que trata de produção pecuária sustentável. Tem poucas mudanças do que era a norma de pecuária. Ela aplica apenas aquelas fazendas que querem certificar a produção animal, que querem comercializar o produto animal como certificado, sendo leite ou carne, ou couro, ou algum outro subproduto do animal. Ele tem um foco em redução de emissões de gás de efeito estufa, porque a pecuária é altamente relevante no tema de emissões. Tem um cuidado muito especial aí com o bem-estar e a sanidade dos animais, e com o manejo do rebanho, o manejo das pastagens e a divisão aí, o planejamento das atividades com os animais. Então tem lá os conceitos de rastreabilidade desde a origem, a rastreabilidade individualizada por animal, não ter um desmatamento em trabalho escravo na origem dos animais. Esse é a grande mudança dentro da norma de pecuária. As fazendas têm que comprovar a origem dos animais e que não venham de áreas de desmatamento nem trabalho escravo. Um tempo mínimo na fazenda certificada, então os animais têm que permanecer um mínimo de 6 meses, isso continua como já era exigido antes, e vários temas aí relacionados à sanidade, bem-estar animal e manejo de pastagem. Então são 6 critérios críticos, pouca mudança com relação à norma anterior. A mudança em critérios crítico, a única e mais relevante é esse, que tem que ter um mecanismo para confirmar a origem dos animais que serão vendidos como certificado, que essa origem é livre de desmatamento, trabalho forçado ou qualquer conflito agrário. E os outros assuntos já eram assuntos conhecidos da norma, como o tempo mínimo de 6 meses, identificação individual dos animais, não permitir animais transgênicos, não haver abuso dos animais. Tem produtos que são proibidos para alimentação e outros que são produtos veterinários proibidos. E a norma foi reestruturada dentro dos critérios, então temos mais aí 12 critérios nível C e 5 critérios nível B, 4 critérios nível A. Bom, e para fechar, esse é o nosso último slide. A norma, nessa nova estrutura em relação à norma 2010, ela tem sido muito bem aceita pelo mercado. Então, essa apresentação já foi feita com outros também interessados, outras partes aí como compradores, indústrias, organizações internacionais aí que estão sempre olhando por esses temas. E ela foi muito bem aceita porque tem esse aumento no número de critérios críticos, mas com um nível de entrada mais baixo, e isso tem se entendido que é um caminho importante para a sustentabilidade. Então, espera-se que essa norma tenha também um reconhecimento maior, porque se a gente comparar ela com a versão anterior, ela tem um número um pouco maior de critérios, mas os conceitos são mais inovadores, são mais atuais. Então, onde a gente tinha 101 critérios na versão 2010, a gente tem 117, mas muito disso critérios foram, da versão 2010, foram apagados, deixaram de ser relevantes, e alguns temas foram subdivididos, como, por exemplo, o tema da moradia, que foi dividido em 4 critérios, o tema de uma área mínima de 10 a 15% de ecossistema natural dentro da propriedade também está dividido em 2 critérios. Então, ela está realmente mais alinhada com o que a sociedade espera de desempenho, de sustentabilidade dentro de propriedades rurais. O nível de risco ambiental, social diminui, né? Na verdade, passa a ter menos risco social e ambiental uma fazenda certificada, porque tem mais critérios críticos. E a norma anterior, ela tinha critérios de melhoria contínua, eram 78, que eram os não críticos, e agora passa essa nova versão a ter 82, então teve pouca mudança em número de critérios, e esses 82 estão divididos dentro dos níveis A, B e C.
o nível de entrada, onde na versão 2010 tinha que ser cumprido aí com aproximadamente 81 critérios, hoje na versão 2017 será exigido um mínimo de 57, então nível de entrada mais acessível. E ela está dividida lá, toda a norma de agricultura sustentável, que eram 10 princípios, passou a ser dividida em 4 princípios. Então ela consolida todas aquelas outras normas que a RAS tinha em um único documento. O texto do critério talvez seja o maior ganho dessa norma. Os textos são mais claros, com simbologias, mais fácil entendimento e interpretação dos critérios. Claramente, alguns conceitos novos ainda vão precisar de esclarecimentos da RAS. E o sistema de desempenho é talvez a grande mudança estrutural da RAS, onde tem esse sistema de desempenho progressivo, onde se tem um nível de entrada mais baixo e com 6 anos espera-se que a fazenda chegue no nível ideal, que é acima até dos 80% da versão atual. E dentro disso entraram 30 novos conceitos. Então, alguns a gente já colocou aqui, questão de lactante e gestante, os conceitos de agroquímicos, 10, 15% de área de conservação dentro das propriedades. E a RAS está se propondo, mas ainda não esclareceu em detalhe quais vão ser os incentivos para o bom desempenho. Então, ela espera que quem pretende já chegar mais rápido lá no nível ideal, ela espera dar alguns benefícios dentro do processo de certificação. Então, pode ser benefícios como os que existem atualmente de redução de amostra no caso de grupo, redução de intensidade das auditorias. Então, dentro do seu sistema, ela pretende dar benefícios para quem chegar mais rápido lá no nível ideal de desempenho, que é o cumprimento de critérios nível C, B, A e uma parte do A, 90% do C, 90% do B. Então, esses incentivos aí são esperados que a RAS traga até julho de 2017, quando essa norma passa a valer no campo. E as fazendas já certificadas, elas têm que cumprir com aquele ano zero no início, mas aquelas que já quiserem ser avaliadas em toda a norma, também pode ser solicitado e, se ela preferir, ela já desde o início é auditada, mas ela vai ter que cumprir com aquele mínimo do ano zero e vai seguir a regra mínima de desempenho. Bom, é isso, a apresentação, os temas e o que a RAS está se propondo. Ela espera que com essa norma traga-se bem para todos. Esse é o grande lema da RAS. Com essas mudanças, toda a sociedade vai ter benefícios. A gente espera ter aí um ganho global com melhor performance, principalmente espera-se que melhore muito o negócio dos produtores, a gestão e o desempenho dessas propriedades. Bom, nós vamos abrir agora então para as perguntas. Tem algumas perguntas no chat aqui que a gente já vai responder, mas se alguém também quiser fazer perguntas oral, fica à vontade em estar liberado aí o mudo, você mesmo libera o mudo aí do seu computador e a gente te escuta. Nós vamos começar aqui pela pergunta que trata do fazendas já certificadas iniciam no nível C. Acredito que a gente já respondeu, né? As fazendas já certificadas vão começar no ano zero, dentro de uma regra de transição, em que é importante você consultar o seu certificador e ver onde você cai, qual que é o seu limite, o seu prazo para você entrar no ano zero, porque tem regras para isso. Tá? Quem foi certificado em 2014 é uma regra, quem teve certificação em 2015 é outra regra, quem se certificou lá, o seu primeiro certificado em 2016 é outra, 2017 é outra. Mas todo mundo começa no ano zero. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Toda propriedade pode solicitar para a RAS a liberação de uso de determinado pesticida? Isso a gente também já colocou, né? Acredito que já está respondido, que sim, nessa fase inicial, para concentrar as demandas, é importante centralizar isso no certificador. E o certificador solicita para a RAS. Mas o canal com a RAS é aberto para qualquer produtor solicitar. E a questão de culturas como chá
que muitas vezes não possuem pesticidas com registro específico para a cultura. A Haas, ela coloca dentro do critério de agroquímicos proibidos que o produto tem que ser legalmente registrado no país. Então, ele tem que estar autorizado a seu uso e comercialização no país. Hoje a gente não tem nada dentro da Haas específico que é por cultura, mas a gente precisa ver aí as interpretações que a Haas tem com relação a isso, que muito disso está inclusive, um guia de interpretação que está no site da Haas, que também pode ser usado para ajudar aí na aplicação da norma em campo. Então, pode ser que a gente tenha mais detalhes sobre essa questão do agroquímico no guia de interpretação da Haas. Tem uma questão aí da política de grupos, como fica o conceito do ano da certificação na dinâmica de entrada e saída de fazendas de um grupo maior. Importante. Essa pergunta a gente não comentou, mas o ciclo é do grupo. Então, o grupo ele vai seguir esses anos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Se o grupo está no ano 3, onde já tem que cumprir com a parte do nível C, e entra um membro novo no grupo, esse membro novo tem que cumprir com essa regra do ano 3. Então, o ano no ciclo é de todo o grupo, e todos os produtores, sendo novos ou já que estão há anos dentro do grupo, tem que cumprir com a mesma regra, com o mesmo nível. E a forma de avaliação é a mesma do que já é feito atualmente, onde são não conformidades para o grupo, tudo aquilo que são temas recorrentes. Então, a dinâmica operacional, e se chegar a um critério, uma não conformidade recorrente, é a mesma, e todo o grupo, inclusive os novos membros, tem que cumprir com o ano em que o grupo inteiro está. Então, não tem dentro do grupo, eu sou ano 0, o outro é ano 2, o outro é ano 5, o outro é ano 3. Não vai existir isso. É todo o grupo que tem que cumprir com a mesma exigência. A questão de compradores identificarem se uma fazenda certificada está em suspensão. Esse é um assunto que a gente vai, inclusive, levar para a Haas. É uma pergunta que tem aparecido nos outros eventos que a gente fez. A proposta é que isso esteja na página da Haas, identificado lá quais são os empreendimentos que estão em suspensão e vinculado ao marketplace. Então, o marketplace também vamos ter novidades aí com relação a ele, uma versão 2.0 que está sendo lançada hoje, inclusive. E as fazendas aí, produtores suspensos, grupos suspensos, devem estar suspensos dentro do marketplace também. Mas a gente não sabe ainda em detalhe como vai funcionar isso, e a Haas tem aí até o 1º de julho para dar essas respostas. Esse é um assunto que eu vou passar para o André, para ele, se ele tiver mais detalhes, a gente encaminhar para vocês. A gente tem mais uma pergunta aqui. Se atualmente os critérios podem ser atendidos parcialmente e ficar como não conformidade menor? Nesse novo método de avaliação, é conforme ou não conforme somente? Como fica para critérios que estão atendidos parcialmente, estão em desenvolvimento? Então, a nova versão agora, ela vai permitir que seja uma não conformidade ou conformidade. Não vai existir mais esse atendimento parcial ou não conformidade menor. Deixa de existir. Se a propriedade não cumpre com uma parte do que o critério pede, aquele critério é dado uma não conformidade. E essa não conformidade agora tem um prazo para ser eliminada dentro da regra de 1/3. Né? A gente tem outra pergunta aqui. Os produtos liberados excepcionalmente valem somente para o ano ou permanecem liberados? Os produtos de uso excepcional, dentro daqueles 26, ele é liberado para o país, cultivo e cultura por tempo indeterminado.
até a Haas ter uma revisão sobre aquele assunto e mudar a sua decisão. Então, o exemplo do Thiamethoxam que eu dei, o produto está liberado para o Brasil controlar bicho mineiro no café, até que a Haas mude de posição. E o único que a gente já tem certeza de mudança de posição são os produtos, os neonicotinoides mais o fipronil, que são os ameaças a polinizadores, é que em julho de 2020 eles vão sair da lista inclusive, de uso excepcional. Então, o Thiamethoxam, que é um neonicotinoide, provavelmente em 2020 não vai ser permitido o uso nem excepcionalmente, até que se tenha alguma outra posição aí da sociedade e da Haas com relação a isso. Outro tema que está aqui é os critérios de moradia. Servem somente para moradias internas ou para funcionários colhedores que não residem no interior da fazenda? Moradia fornecida sempre avaliada. As moradias não fornecidas, aí é uma questão de interpretação legal brasileira aí, de corresponsabilidade da fazenda sobre as moradias de trabalhadores migrantes, mas isso vai exigir aí uma interpretação mais clara da Haas. Então a gente espera que o guia de interpretação seja atualizado com alguns assuntos para o Brasil especificamente. A Haas está se propondo a dar mais detalhes de interpretação para alguns temas relevantes de alguns países, e esse é um que eu acredito que a gente precisa de mais clareza dentro do sistema, e quando se aplica o critério de moradia, se essa moradia é fora da fazenda. Do Rafael, a gente tem uma pergunta aqui, com essa nova plataforma, como ficará a questão territorial para a formação de grupos? Ainda será possível abranger propriedades inseridas em regiões distantes, por exemplo, Cerrado Mineiro e interior de São Paulo? A questão de grupo não mudou, de composição de grupos, então a Haas não tem restrição de que as fazendas têm que ser homogêneas ou algo assim, não. Ela permite que os grupos sejam heterogêneos em regiões diferentes, se limitando ao país. Então, hoje não tem nenhuma limitação de elas têm que ser por região ou por tamanho de propriedade, porque acredita-se que quando a associação, né, o associativismo acontece, tem benefícios aí, e isso é independente da sua região, seu tamanho. Então, se há benefícios, os produtores podem se unir e formar os seus grupos aí. O Eduardo colocou mais uma pergunta aqui, que ficou claro que o desmatamento não é permitido. Nas situações com autorização do IBAMA e com plano de mitigação de impacto, se nessa situação também é permitido. A Haas, claramente agora está se posicionando que nenhum tipo de desmatamento posterior a 2014, janeiro de 2014, será aceito. A sociedade, depois dessa rodada de consultas, colocou que não se aceita mais desmatamento nas cadeias aí de qualquer produto que seja. E a Haas não vai permitir desmatamento, mesmo que legal, depois de janeiro de 2014. Então, propriedades que tenham desmatamento depois de janeiro de 2014 não são, vamos chamar assim, elegíveis, passíveis, né, de certificação da Haas. Bom, do chat a gente revisou aqui. Se não esclarecemos alguma dúvida, está aberto. Se alguém preferir falar, fique à vontade para a gente escutar, todo mundo escutar aqui a pergunta, que eu estou à disposição, e aquelas perguntas que eu não consegui responder, talvez a única aí foi a do Marcelo, nós vamos encaminhar para a Haas com relação à suspensão e trazer a resposta aí para vocês. Outra pergunta aqui. A área mínima de 10% a 15% deve estar dentro da propriedade? É aceita a área averbada fora da propriedade?
já referenciada no CAR. Essa questão pode sim ser as áreas de 10 a 15% em áreas de compensação fora da propriedade. O texto do critério deixa claro de que ela tem que ter, a propriedade dentro do seu escopo tem que ter os 10 a 15% de área de vegetação. Então, pode ser dentro da propriedade ou pode ser também para chegar aos 10, 15% compensada. A diferença de 10 a 15% é que, quando são cultivos agroflorestais, vai ser exigido os 10%. Então, café com sombra, América Central é 10%, por exemplo. Quando não é cultivo agroflorestal, como o café aqui no Brasil, a pecuária, laranja, vários outros cultivos que não é sob sombra, aí se exige 15% de área de conservação e pode ser, inclusive, compensado. O controle de acetilcolinesterase continua sendo semestral? Não sei, precisamos checar isso na norma. De que é exigido o exame médico para quem aplica agroquímicos, isso certamente continua, tem um critério que pede esses exames, mas se é semestral, aí a gente tem que entrar lá na norma e dar uma olhada em detalhes. Esses detalhes tão específicos a gente ainda não está com a resposta na ponta da língua. Importante checar, recomendo buscar na norma até para conhecer, para entender mais da norma, mas a gente pode também te enviar uma resposta aí mais específica por e-mail. Um detalhe importante é que a norma já está em português, ela foi lançada em português essa semana, na verdade, sexta-feira, a Haas colocou no seu site, e ainda está numa revisão da tradução, então tem uma versão lá no site já disponível em português de todos esses documentos, mas muito em breve vai ser lançada uma segunda versão melhorada, porque foi identificados alguns pequenos erros de tradução. Então, quem quiser conhecer mais, eu recomendo baixar no site da Haas diretamente e já começar a buscar essas respostas aí diretamente lá para conhecer a norma e já ir se preparando para julho de 2017 adequar as propriedades e realizar as auditorias com essa norma. Essa apresentação toda também foi gravada, a gente vai mandar o link para todos, vai deixar disponível aí, e vamos colocar também só a apresentação à disposição de todos, para quem quiser só ver os slides, não assistir a apresentação. Pulverização aérea. Tem uma pergunta aqui sobre dar mais detalhes da pulverização aérea. A pulverização aérea ela tem algumas restrições, o critério lá também não tem todos os detalhes aqui, mas ele tem tanto no critério um pouco mais de detalhe, dizendo que tem que respeitar parâmetros RAS para a pulverização, e depois se você for no termos e definições, ele fala o que são esses parâmetros. Então, não pode ser pulverizado a uma distância de cursos d'água, então tem que ser respeitado uma distância de cursos d'água, tem que ser respeitado uma distância de moradias. Então, o critério de pulverização aérea é todo novo, não me recordo agora 100% dele, mas é importante ler o critério e olhar os parâmetros que a Haas coloca para a pulverização aérea, que é muito isso daí. Distância de ecossistemas naturais, distância de cursos d'água, distâncias de moradias e outras infraestruturas, distância de comunidades. Isso tem bem claro lá nos parâmetros, em termos de definições. Alguém tem algum outro ponto, alguma outra pergunta? A gente está à disposição aqui. Vamos esperar mais alguma pergunta aí, mais um minutinho. Se alguém quiser comentar também alguma percepção, a gente já vai para o encerramento aí e finalizando a apresentação, então. Bom,
Chegou mais uma, queria entender melhor os critérios de entrada de novos produtores. Critério de entrada de novos produtores. Bom, eu vou comentar, não sei se se você puder dar um pouco mais de detalhe. Pelo que entendi, o nível de cumprimento é um pouco mais simples. Isso, Eduardo. O ponto aí é que novos produtores, tem duas condições, né? Então, uma fazenda que está se certificando no ano 0, ela tem que cumprir aí com o que são os critérios críticos e 50% dos critérios nível C. O primeiro ano dela, a exigência mínima é essa. No ano seguinte, ela tem que ir... vou mostrar aqui no slide, acho que vai ficar mais claro. Então, a exigência mínima, um novo produtor, ou seja, alguém que está entrando na certificação, ela vai ter que cumprir aí com essa exigência do ano 0 que está aparecendo aí, que é cumprir com os críticos 50% do nível C. É isso. E a cada ano ela tem que ir eliminando 1/3 das não conformidades. Nível C até o 3º ano, e daí começa a ser avaliado os critérios nível B daí para frente. Agora, novos produtores que entram em grupos, já não. O novo produtor vai depender do ciclo que ele estiver entrando do grupo. Se o grupo está no ano 3, se entra um novo produtor nesse grupo que está no ano 3, ele vai ter o novo produtor que cumprir já com até os 50% nível B, que é a linha aí de excelência, né? O que está lá como excelente. Não sei se era essa a dúvida. Do Marcelo, temos lá qual a principal diferença de conceito entre integridade do produto e rastreabilidade. Como será avaliado? Teve uma mudança nos critérios, onde está dividido agora em 2 critérios. Um deles trata de não vender mais do que o que foi produzido. Então, tem um critério agora em que tem que ser, anualmente, a fazenda tem que levantar o quanto foi produzido em toda a propriedade. E o volume comercializado tem que também ser declarado na auditoria, tem que ser apresentado o quanto do que foi produzido foi vendido como certificado. Então, é bastante simples até aí. O outro conceito, que é o critério lá 1.2, ele vai falar de não misturar. Então, produto certificado e produto não certificado não pode ser misturado dentro da propriedade. E não exige-se que haja uma rastreabilidade para chegar até qual talhão veio aquele café. Não, a propriedade tem que comprovar que aquele café foi produzido naquela propriedade e não misturou com outras propriedades de fora. É essa um pouco a diferença aí da rastreabilidade com a integridade. Na prática, continuar fazendo a rastreabilidade como é feito hoje já resolve em grande parte as duas coisas. Mas é que o termo rastreabilidade passou agora a ser tratado dessa forma, não vender mais do que foi produzido e não misturar produto certificado com não certificado. Para administrador de grupo, se aplica o conceito de melhoria contínua? É uma mudança importante essa. Não exige que o administrador do grupo elimine as suas não conformidades em 1/3, 1/3. Não. Nas não conformidades gerais de todo o grupo, algumas delas são específicas do administrador do grupo. Então, a gente tem lá os critérios 1.18, 1.19, que são para administrador do grupo, e já é avaliado no ano 0. Dentro de 1/3 de não conformidades que tem que ser eliminada para o ano 1, inclui aí as do administrador. Assim, pode ser eliminada já as do administrador dentro desse 1/3, mas não exige obrigatoriamente que seja aquela. E até o ano 3, tem que ser eliminadas todas as não conformidades nível C, que foram abertas no ano 0, 1 e 2. Então, quando chegar ali no ano 3, se o administrador do grupo tinha não conformidades do nível C específica para ele, ele vai ter que fechar aí.
Porque administrador do grupo também não tem critérios nível B, ou é crítico ou é nível C. Então, o administrador do grupo entra dentro, as suas não conformidades entram dentro do 1/3 aí que tem que ser eliminado ano a ano. O comprador terá acesso à declaração de volume produzido por fazenda? Marcelo, essa já é um outro tema que a gente não tem aqui uma resposta. Isso está vinculado muito ao que está sendo lançado do novo sistema do Marketplace, que muito em breve a Haas vai abrir também algumas conversas como essa. Vai abrir uma conversa, uma apresentação também para explicar um pouco mais aí como que é o funcionamento do Marketplace. A gente espera que tenha uma integração maior dos dados das fazendas e grupos com o... Então, vou passar mais essa também para a Haas aí, como que vai ser, se vai ser aberto os dados de volume por produtor ou por certificado, né? Mas a Haas espera, com essa nova norma, aumentar a transparência. Então, ela está trabalhando aí também para 2017 no seu site, dar mais informação sobre as fazendas e grupos certificados, mais dados, e acho que isso aqui deve estar alinhado com a intenção de mais transparência da Haas. Até sugiro entrarem, conhecerem o site da Haas, que lá também pode ser consultado todas as fazendas e certificados que existem no mundo inteiro por cultivo. Já tem mais detalhes do que a gente tinha há 1, 2 anos atrás. MIP, tem uma pergunta sobre o MIP para pequenas propriedades, é uma dificuldade. E também pela venda de pacotes agroquímicos. Existe um procedimento de como pode ser feito? O MIP, dentro dos critérios lá, principalmente esse que passou a ser crítico agora, o guia de interpretação, ele dá detalhes do que é um plano de MIP, o que seria o mínimo exigido dentro de um plano de MIP, que seria a identificação de quais são as principais pragas, como elas serão monitoradas, quando será decidido por uso de algum agroquímico, e espera-se que as propriedades só tomem decisões de uso de agroquímicos com base no MIP, quando possível, né? Quando tem produtos, às vezes, que é mais complicado de tomar uma decisão em cima do MIP, mas que seja usado agroquímico só com base nesse plano. Então, esse plano passou a ser importante. E esse critério especificamente para pequenos produtores, ele tem um outro no nível C. Então, o MIP para o pequeno produtor tem uma interpretação um pouco mais permissiva por ser em outro nível, por estar no nível C. Mas o conceito é o mesmo, a exigência é a mesma. O produtor saber quais são as condições em que ele pode tomar a decisão de comprar um produto e aplicá-lo. Do Rafael, a gente tem uma outra: será disponibilizado um checklist para que seja realizada uma auditoria interna, onde seja possível identificar os resultados finais? A Haas está desenvolvendo ainda alguns materiais, é importante ficar atento ao site da Haas. Tem uma proposta de sim, gerar documentos mais práticos para uso no campo, mas a gente ainda não tem definido quais são esses documentos. E o checklist é um que está em discussão, sim, de ser criado. A gente também não tem ainda prazos ou como serão esses documentos, mas a Haas quer dar mais ferramentas aí para a realização de auditorias internas, para quem está no campo no dia a dia conseguir usar mais e melhor a norma. E isso pode ser num Excel, como você está colocando, ou até em algum outro formato aí eletrônico, a gente não sabe. A Haas tem comentado muito sobre o uso de tecnologias e mais ferramentas para o produtor entender a norma.
É isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente espera aí mais um minutinho. A gente encerra dentro de mais 2 minutos. A nossa previsão era ir até 15 para as 11, no máximo 11 horas, dependendo das perguntas. Então, se alguém tiver mais alguma. Os slides, eles já estão disponíveis no site do Imaflora. Dentro da biblioteca, se você colocar lá Norma Haas 2017, você consegue já baixar essa apresentação. E a gravação dessa apresentação também vai estar disponível aí no site do Imaflora, também dentro da biblioteca. Então, se você entrar lá na biblioteca, fizer uma busca, a partir de amanhã essa apresentação vai estar lá gravada e já está lá a versão em PDF. Se o produtor não conseguir demonstrar a melhoria contínua, ele perderá a certificação. Se o produtor não mostrar melhoria contínua, como, por exemplo, eliminar um texto das suas não conformidades, ele pode cair no nível de suspensão. Isso é uma pergunta importante também. Tem uma mudança importante. Ele entra na suspensão. Mas tem níveis diferentes de avaliação desse não cumprimento. Então, a RAS está propondo 3 até 4 níveis aí para o produtor que não cumpriu com algum tema. Então, tem lá se foi descumprimento por causa de algum documento, isso ainda pode ser encerrado alguns dias depois da auditoria. Se não eliminou, se não houve melhoria contínua e por poucos critérios, como, por exemplo, por um critério crítico, continua valendo aquela avaliação de ação corretiva, que atualmente dá uma segunda chance à propriedade de recuperar, eliminar essas não conformidades, mas em vez de 60 dias, o que é a regra hoje, passou para 120 dias. Então, dá mais tempo, mas nesse período o certificado fica suspenso. E tem também ainda, continua existindo as auditorias de verificação. Então, se não houve melhoria contínua, a fazenda não se certifica, fica suspensa, mas ela pode passar por uma verificação. Passou pela verificação, foi aprovada, dá em baixa a suspensão, a fazenda continua certificada, e inclusive o produto colhido no período de suspensão pode ser vendido como certificado. Ele só não pode realizar as vendas, emitir certificados de transação no período em que está em transição. Então, se não houver melhoria contínua em um critério específico, ele tem a não conformidade no critério lá no ano 0, não eliminou no ano 1, não eliminou no ano 2, ele tem obrigatoriamente que eliminar no ano 3. No ano 3, eliminar todas as não conformidades. E o mesmo vale para os critérios nível B nos anos seguintes. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta aí, eu agradeço em nome da RAS e do Imaflora aí pela participação de todos. Para vocês o link de onde vai estar essa apresentação aí disponível. E a gente espera que essas mudanças aí realmente tragam melhoria no campo, que tragam aí um bom desempenho a todos os produtores. A gente espera que o mercado receba muito bem isso e que veja como uma oportunidade importante de incentivar ainda mais produto e produtores a entrar no sistema. E a gente fica à disposição aí, vocês têm o meu e-mail que foi encaminhado aí junto com o link da apresentação. O André também está à disposição, tem o e-mail dele lá no site da RAS. Em qualquer dúvida, qualquer ponto que não foi esclarecido aqui, encaminhem para a gente ou diretamente para a RAS, que certamente vamos buscar uma resposta. É isso, gente. Começaram a chegar mais umas perguntas aqui. Sobre curso de formação de auditores, a RAS não tem pretensão de fazer cursos de formação, mas isso tem sido discutido ainda, então é possível que surjam
cursos aí de formação dado por outros organismos, a gente não sabe ainda, mas a Haas ainda não se posicionou se ela vai dar e quem dará esses cursos. Mas o Imaflora pretende sim ajudar a criar esses espaços aí para a formação de administradores de grupo e produtores e técnicos aí que estão vinculados à certificação, que estão trabalhando com esse tema. Aqui eles têm uma pergunta só: se o produtor que fizer auditoria no meio da colheita, o produto colhido será certificado? Essa regra não mudou, ela permaneceu. Então, o produto só pode ser reconhecido como certificado da data da auditoria, aquele produto que foi colhido da data da auditoria em diante. Produto colhido antes da data da auditoria em que ele foi aprovado, não é considerado como produto certificado e tem que ser segregado aí dentro da fazenda. Então, se a auditoria é em 1º de julho e você teve colheita em maio, junho, esse produto colhido em maio e junho não é certificado, mas o colhido da data da auditoria em diante, sim, pode ser vendido como certificado. É isso. Então, qualquer novidade também, a Haas está sempre mantendo no seu site. Qualquer mudança, qualquer versão que seja, qualquer atualização está lá. É importante acompanhar. O Imaflora também está sempre disponível aí, colocando informações sobre essas mudanças e cursos, algum outro assunto que deve acontecer, algum outro espaço sobre o tema, a gente sem dúvida vai encaminhar para vocês, serem os primeiros a saber e terem aí a oportunidade de participar. É isso, agradeço novamente em nome da Haas. O André deixou aqui uma mensagem de agradecimento a todos que participaram, puderam estar aí nesse webinar, e sugestões também com relação a essa metodologia, forma de trabalho, a gente está aberto aí, encaminhe para a gente. Tá ok? Muito obrigado, bom dia a todos aí, nos vemos no campo muito em breve, espero eu, e é sempre um prazer estar em contato com todos. Forte abraço a todos, tchau, tchau.